Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Everaldo Silva. Nesse vídeo falaremos sobre o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Um livro cheio de mistério, cheio de simbologia. Você que não é inscrito no canal, aproveita este momento. Aqui embaixo, já vá se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que vidas também sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada. Ele é considerado por muitos cristãos como o livro bíblico mais difícil de ser interpretado. De fato, uns estudiosos do livro do Apocalipse revelam que seu autor usa uma linguagem predominante simbólica. Por isso, algumas pessoas dizem descobrir códigos e enigmas dentro do livro. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, há muito mais no livro do Apocalipse do que apenas um tipo de manual para revelar o futuro. Além disso, o próprio título do livro já diz muito sobre o seu principal objetivo. Apocalipse vem do grego, que quer dizer revelar. Portanto, o objetivo do livro do Apocalipse é revelar, ao invés de esconder. Quanto ao uso de elementos simbólicos em sua narrativa, o mesmo também acontece com outros livros da Bíblia, não é? Vou dar exemplos, como o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, o livro de Zacarias. O autor do livro, no capítulo 1 do livro do Apocalipse, identifica-se como João. Desde o século II depois de Cristo, acredita-se que esse João se trata do apóstolo João. É verdade que existe uma crítica sobre essa afirmação. Alguns estudiosos, eles defendem a ideia de que o apóstolo João é o autor do livro do Apocalipse. São pessoas diferentes. O primeiro a levantar essa possibilidade foi Dionísio, no século III depois de Cristo. Ele sugeriu isso após comparar o estilo literário do livro do Apocalipse com o Evangelho de João. Apesar dessa crítica, a opinião mais aceita e também mais provável é que realmente tenha sido o próprio apóstolo João quem escreveu o livro do Apocalipse. Existe uma data? Ou existe uma discussão sobre a data em que o livro do Apocalipse foi escrito. Alguns estudiosos defendem que o Apocalipse foi escrito antes da década de 70 depois de Cristo, entre o ano 54 e 68 depois, durante o governo do imperador romano Nero. Geralmente são os preteristas que adotam uma data anterior à de 70 depois de Cristo, pois atribui boa parte do livro à destruição de Jerusalém. Eles acreditam na destruição de Jerusalém e ficam nessa narrativa. Outros estudiosos defendem que o livro do Apocalipse foi escrito após a década de 60 depois de Cristo, entre 81 e 96 depois de Cristo, durante o governo de Domiciano. Esta última sugestão é a mais aceita e provavelmente o livro do Apocalipse foi escrito na década de 90 depois de Cristo, independentemente de data. A verdade é que o livro do Apocalipse foi escrito em um período muito difícil para os cristãos. O contexto histórico do livro do Apocalipse, embora a maioria das pessoas abram o livro do Apocalipse querendo enxergar apenas acontecimentos futuros, o contexto histórico do livro é muitíssimo importante para nós compreendê-lo com coerência e sensatez. Aplicar uma interpretação estritamente futurista ao livro do Apocalipse é cometer um erro básico de hermenêutica. Desconsiderar a própria história do cristianismo. O livro do Apocalipse foi escrito por João, que registrou as visões que teve enquanto prisioneiro na ilha de Patmos. Os destinatários
primários do livro do Apocalipse foram as 7 igrejas da Ásia Menor, atualmente na região ocidental da Turquia. As 7 igrejas eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Receberam as cartas. Naquela época, havia muitas perseguições sobre os cristãos. Na própria carta, a igreja de Esmirna, no capítulo 2, ela é alertada e ainda mais, ela fala assim, a respeito que haveria mais perseguições, que isso haveria de acontecer. Além disso, falsos mestres estavam ensinando heresia, que minava o entendimento de alguns e alertava entre os crentes do primeiro século. Uma das principais heresias dessa época foi o gnosticismo, de modo geral. Esses falsos ensinos tentavam aproximar o paganismo ao cristianismo, tentando combinar tudo isso. Ainda existe perseguição física e moral por parte do imperador romano após a queda de Jerusalém. Foi imposto culto ao imperador. Com isso, os oficiais romanos tentavam forçar todos os habitantes do império a adorar o próprio governante romano. Por isso, muitos cristãos foram martirizados nesse período. Foi em meio a esse cenário que Cristo deu a João a série das revelações importantes para os cristãos em toda a sua época. Apocalipse 1:19. Fica claro a mensagem do livro do Apocalipse em abranger não apenas os acontecimentos do primeiro século, mas também aqueles que ainda iriam de ocorrer. Entende isso? O livro do Apocalipse, ele é uma revelação futura para nós cristãos, mas ele tem histórias que nós não podemos apagá-lo. Temos que preservar o que nossos pais na fé vivenciaram. O livro do Apocalipse é muito mais do que apenas simbologia. O livro do Apocalipse é a revelação para você, é a revelação para mim. O livro do Apocalipse é onde Deus revelou os acontecimentos futuros. E eu creio naquele livro, eu acredito naquele livro, eu creio que você, como um bom cristão, também acredita. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.